Bom dia, gente, bom dia. Olha só o que a Bíblia diz aqui, pessoal. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Porém, o 10 o Senhor diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. Gente, lê todo o contexto. Aqui há toda uma história, toda uma interpretação, né? Mas olha o que o 7 diz: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O 8 diz: Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Aí sim ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. Bom dia, gente, paz do Senhor, pessoal. Por que Deus diz essas coisas? Por que Deus diz que enganoso é o coração? Porque ele vai dizer aqui, no 8, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O 7 diz: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por que Deus diz isso, gente? Porque enganoso é o homem quando pensa, né, que pode agir com as suas próprias mãos. Muitas pessoas falam, né? Até hoje eu mesmo falo, né? Segue o teu coração. O que é que o teu coração quer? Pergunta ao teu coração. Então, por isso que Deus diz aqui, gente, que enganoso é o coração. Porque o coração, ele age com os sentimentos, com as emoções, né? Com a estrutura. Com a estrutura é assim que age o coração, né? Às vezes a gente está muito triste, o nosso coração vai agir com essa estrutura de tristeza. Então muitas vezes a gente se engana, né? A Bíblia diz que o Senhor diz: Quem esquadrilha o coração? É o Senhor. Ele esquadrilha, gente. Vocês sabem o que é esquadrilhar, né? Gente, eu tive uma experiência muito forte, mudei algumas plantinhas, vocês viram? Aquelas plantinhas ali para colocar lá em cima, que eu aguei, eu tiro para não molhar a máquina. Gente, eu tive uma experiência muito, mas muito forte com Deus. Estava passando por algumas coisas, alguns problemas. E muitas vezes quando a gente está passando por problema, a gente fica esperando do homem, né? Alguma ação, alguma atitude. Ou fica perguntando para alguém, né? Na esperança que alguém diga algo ou faça algo que vá diminuir aquela situação, aquele medo, aquela ansiedade, ou aquele problema, ou aquela dificuldade, ou até mesmo aquela saúde. E aí, pessoal, eu dormi, né? Dormi e sonhei que eu estava num carro branco. Um carro branco com a minha família dentro. Meu esposo no banco da frente, o motorista no banco de dirigir, né? O motorista no banco do dirigente, né? Estava dirigindo o carro era dele, dessa pessoa, e meus filhos atrás. E aí a gente parava num determinado lugar e todos saíam do carro, ficava apenas eu e um filho meu, não me lembro se era Pedro ou Mário. Gente, vocês acreditam que todo mundo saía e ficava só nós dois? Quando eu ia pro banco que meu esposo estava, já para me sair do carro, o carro começava a andar só e desgovernado. E aí eu apontava, né, para as pessoas: socorro, socorro, sendo que a porta que eu estava, ela ficou aberta.
Então eu acenava com a mão, gritando para as pessoas, socorro, socorro. E ninguém via que o carro estava desgovernado. As pessoas passavam para lá e para cá, mas as pessoas não viam que o carro estava desgovernado. Então o carro entrou na pista. Quando o carro entrava na pista, eu ficava gritando e acenando com a mão, né, na porta que estava aberta. Socorro, socorro, vai bater, vai bater. E aí eu lembrava que meu esposo, ele sempre puxa o freio de mão quando essa cena acontece, né? Aí eu tentava puxar o freio de mão, eu puxava com tanta força que o freio de mão vinha com tudo e chega a fazer barulho, fazer tran, né? E geralmente quando a gente puxa o freio de mão, o carro para. Só que o carro não parava e eu continuava a gritar. E meu filho que estava atrás, no banco do carro, estava parado, né? Então, gente, quando o carro entrou na pista, que eu vi as luzes do carro para bater na gente, eu começava a gritar, né? E aí quando eu olhava pro lado, lá vinha um motorista correndo, que era o dono do carro. Só que aí meu filho bateu na porta e eu acordei, despertei, né? E aí eu abri a porta, perguntei o que ele queria, né? E tudo. E quando ele saiu do quarto, gente, que eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu perguntei a Deus, digo, Deus, que sonho foi esse? Eu não entendo, Senhor. E Deus falava no meu coração, tu tem medo, tu pergunta a um e a outro. Quando eu já disse que estou no controle de todas as coisas. E Deus falava fortemente ao meu coração. Eu estava dentro do carro e você não viu. O banco do motorista estava ocupado, mas você não percebeu. Deus falava, não é você que tem o controle da situação. Muitas vezes você quer puxar o freio de mão. Eu puxei o freio de mão dentro do carro com Deus dentro do carro. Era isso que Deus falava ao meu coração. Eu estava naquele carro. Eu estou no controle de todas as coisas. Eu que dirijo a tua vida. Sou eu que puxo o freio de mão, não você. Então, gente, vinha ao meu coração isso. Enganoso é o homem, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Sabe por que, gente, que ele é perverso? Porque ele faz nós sentirmos e acreditarmos em coisas que não são verdadeiras, né? Um sentimento por sentimento, né? Então, Deus falava no meu coração isso. Eu estava no controle do carro. Só que eu estava tão apavorada, gente, que eu não percebia. Eu gritava para fora do carro, pedindo socorro. E muitas vezes, gente, acontece isso na nossa vida, na minha, na sua. A gente grita para um e para outro. A gente pergunta para um e para outro. A gente não pergunta o que Deus quer. E muitas vezes pergunta, mas não espera a resposta dele. Então aqui Deus diz pra gente, né? Eu, o Senhor, esquadrilho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Gente, é muito forte, né? Quando a gente deixa que Deus guie, que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. Esse sonho foi ontem, gente. Deus me despertou para vir fazer um momento com Deus, né? Então, gente, Deus, ele é poderoso, né? Ontem eu passei o dia com esse sonho no meu pensamento e eu ria sozinha, sabe? Eu ria só, assim, tinha gente aqui em casa, minha mãe, a esposa do meu tio, passou o dia aqui, eu ria, sabe? Com esse sentimento dentro de mim, um sentimento de assim, descansei, né? Deus está cuidando, eu vou descansar porque Deus cuida. Gente, é muito bom isso, é muito bom saber que Deus, ele cuida da gente, que Deus não desampara, que Deus não deixa só, que Deus não deixa só. E aí, mais tarde, ainda ontem, mais tarde, Deus provou mais uma vez, lembrando que Deus não precisa provar nada para ninguém, mas Deus, ele faz, a mostrar. Olha aí, tá vendo? É como que Deus diz assim, tá vendo aí, filha? Como você é teimosa?
como eu sei o que eu tô fazendo, é assim, gente. Então, por que eu tô falando tudo isso? Talvez você esteja aí dessa forma. Eu recebo muitas e muitas mensagens assim, gente, falando sobre isso, né? Mas eu quero dizer pra você, Deus tá no controle, não importa o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, o que as pessoas digam, Deus está no controle. Não acredite no que os outros falam, acredite no que Deus fala sobre a tua vida. Amém, meus amores. Deus abençoe. Paz do Senhor. Um dia abençoado, uma quinta abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente. Vou encerrar esse vídeo com essa imagem maravilhosa.